Apesar de morar no Rio de Janeiro, onde fazia parte do antigo grupo Regeneração, Antônio Sampaio Júnior era membro efetivo do grupo Meimei desde a hora da fundação. Por 2 a 3 vezes anualmente, vinha Pedro Leopoldo reconfortando-nos com o seu apoio e com a sua presença. Era ele a personificação da fé viva, da generosidade, do bom humor. Estimulava a nossa coragem nas horas mais difíceis e esperança nos obstáculos mais duros. Desencarnado subitamente em outubro de 1955, deixou-nos as melhores recordações. Foi nosso abnegado e inesquecível Sampaio, o amigo que compareceu no horário destinado à instrução em nossa casa, na fase terminal da reunião, na noite de 22 de março de 1956, transmitindo-nos a confortadora mensagem que passamos a transcrever. Meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Sampaio, de volta ao nosso grupo. Dou de imediato meu cartão de visita para que o pensamento de vocês me ajude a falar com segurança. Me reconheço ainda como pássaro vacilante a se arrastar para fora do ninho, movimentando-me igual convalescente em recuperação depois de uma doença longa. Mesmo assim, venho agradecer as preces com que me ajudam. Recebam todos o meu reconhecimento por essa dádiva de carinho, porque assim como para apreciar verdadeiramente um remédio, é preciso haver sofrido uma enfermidade grave. Para reconhecer de fato o valor de uma oração, é necessário haver deixado o corpo da terra. Por outro lado, nossos benfeitores permitiram amavelmente que eu lhes falasse, por haver prometido a mim mesmo trazer-lhes alguma notícia depois da grande passagem. Não é necessário dizer que me lembrei dos irmãos de ideal na última hora. Não houve tempo, contudo, para qualquer recomendação. A morte arrebatou-me a vestimenta de carne, assim como a faísca elétrica derruba a árvore distraída. Quanto a dizer-lhes, porém, com franqueza, o que me aconteceu, devo afirmar que, por enquanto, me sinto tão ignorante do fenômeno da morte, assim como quando estava junto de vocês, desconhecia totalmente o processo do meu nascimento na esfera física. Creio mesmo que as minhas atuais condições, guardar a lembrança de que sou Sampaio já é demais. Posso, em razão disso, apenas dizer que acordei num leito muito limpo, acreditando estar em casa. O corpo não tinha se modificado. Em minha imaginação, retomava a luta cotidiana em manhã normal. Mas quando vi minha mãe ao meu lado, quando seus olhos me falaram sem palavras, meus amigos, o meu deslumbramento deve ter sido igual ao do prisioneiro que se vê repentinamente transferido de um cárcere de trevas para a libertação em plena luz. Graças a Deus entendi tudo. Abracei mãe Antoninha com as lágrimas felizes de uma criança que retorna ao colo materno. Surgia em mim, naquela hora, uma saudade penosamente sofrida, com muito choro acumulado no coração. Que palavras da terra descreveriam minha alegria? Ainda nos braços de minha mãe, compreendi que o espiritismo no caminho humano é assim como a alfabetização de nossa alma para a vida eterna, pois não precisei de argumento algum para qualquer explicação a mim mesmo. Entretanto, cessada aquela primeira explosão de alegria, recordei o Sampaio carnal e vigorosa dor oprimiu meu peito. Minhas velhas contas com a angina pareciam voltar. A dispneia me assaltou de improviso, mas nova expressão de ventura aguardava-me o sentimento. Nosso doutor Bezerra veio até mim e pude beijar-lhe as mãos. Sabem lá o que é isso? Bastou que sua mão carinhosa fosse colocada em meu rosto para que o velho trapo de carne fosse esquecido. Desde esse instante, vi minha maneira de colegial satisfeito em nova escola. Mãe Antoninha informou-me de que um hospital educandário me havia admitido. Meu tratamento restaurador obedeceu aos passes magnéticos e à linfoterapia, palavra nova em minha boca. Termas enormes recolhem os enfermos, cada qual segundo as suas necessidades. Por minha vez, de cada mergulho na água benfazeja e curativa, regressava sempre melhor, até que minhas forças se refizeram completamente. Regularmente recuperado, pude voltar em companhia de nossos benfeitores às minhas casas inesquecíveis de trabalho de fé, o Regeneração e o Meimei. Graças a Jesus, tenho escutado o Evangelho com outros ouvidos e aprendido a nossa doutrina com novo entendimento. Tenho agora livros e livros ao meu dispor.
Muitos companheiros são trazidos ao nosso hospital em terrível situação. Não se alfabetizaram para o continuismo da existência e sofrem muito, requisitando a ajuda de magnetizadores que lhes extraem as recordações, como médicos arrancando tumores internos de vísceras doentes. Essas recordações projetam-se fora deles para que compreendam e se aquietem. Mas, por felicidade deste criado de vocês, venho tomando contato com a memorização muito vagarosamente. É imprescindível muita precaução para que o nosso espírito, livre da matéria densa, não penetre de surpresa nos domínios do passado, habitualmente repleto de lembranças menos dignas que podem perturbar muitíssimo os nossos atuais desejos. Via de regra, no mundo, sentimos-nos sedentos pelo conhecimento do passado. Aqui, suplicamos para que esse conhecimento seja adiado, reconhecendo que na maioria dos casos ele nos alcança qual ventania tumultuosa, abalando os alicerces ainda frágeis das boas ideias que conseguimos assimilar. Por esse motivo, sou agora um aprendiz de mim mesmo, agindo com muita cautela para não atrapalhar a proteção que estou recebendo. Tudo aqui é como aí. Hoje percebo melhor o sentido da pequena mensagem que recebemos juntos. Tudo aqui é como aí, mas aí não é como aqui. Nossas vestes, utilidades e alimentos, no plano de recém-desencarnados em que me encontro, embora mais sutis, são aproximadamente semelhantes aos da Terra. Tenho perguntado a muitos amigos com quem posso trocar ideias quanto à formação das coisas que servem à nossa nova moradia. Todos abordam o assunto de maneira superficial, como acontece no mundo, onde um químico fala sobre a água, um botânico expõe teorias quanto à natureza das plantas ou um médico ensina sobre o corpo humano. Mas, no fundo, o químico estuda o hidrogênio e o oxigênio sem conhecer sua origem. O botânico fala da planta incapaz de penetrar o seu segredo. E o médico avança sem medo em torno da constituição do corpo humano, ocultando com terminologia complicada o enigma da simples gota de sangue. Aqui também, na faixa de luta em que me encontro, apenas sabemos que a matéria se encontra em novo estado, dinamizada especificamente para nossos olhos, para nossos ouvidos e para as nossas necessidades, como na Terra surge graduada para as exigências e problemas da escola humana. Não me alongarei, porém, neste assunto. Somente desejo algum contato com vocês para dizer-lhes que o velho amigo está reconhecido e satisfeito. Desfruto hoje a alegria do paralítico que recobrou os movimentos, do cego que tornou a claridade, da criança embrutecida que alcançou o princípio da própria educação. Sinto-me outro, contudo devo afirmar que a desencarnação exige grande preparo a fim de que seja uma viagem tranquila. Tudo aqui sobrevive, os hábitos, os desejos, as inclinações, as boas ideias e os pensamentos indignos reaparecem conosco, além túmulo, tanto quanto as qualidades nobres ou deprimentes ressurgem, acordadas em nós na experiência física depois do repouso noturno a cada manhã. 2 flagelos ainda agora me atormentam, o costume de fumar e a conversação sem proveito. Tenho sido carinhosamente auxiliado para que me liberte de semelhantes viciações. Com respeito ao fumo, o verdadeiro prejudicado sou eu próprio. No entanto, a palavra inútil me impõe o remorso do tempo perdido pela falta de atenção. Apesar de tudo, estou renovado e otimista, esperando continuar estudando o Evangelho para que eu possa transferir-me do hospital educandário em que ainda me vejo para o trabalho ativo, porquanto, aprendendo a viver sendo útil para os outros, estarei cooperando em favor de mim mesmo. Que Jesus seja louvado. Antônio Sampaio Júnior. Assim que acorda no plano espiritual, Antônio se apresenta exatamente com os mesmos pensamentos, manias, vícios, mostrando que o desencarne é apenas uma mudança de planos, do material para o espiritual. Como ele mesmo descreveu, é como ir dormir e acordar no dia seguinte. Ninguém muda durante uma noite de sono, assim como ninguém muda os seus hábitos, vícios, sentimentos quando desencarna. Ao contrário do que muitos pensam, ninguém vira santo ao desencarnar. É necessário estudo, aprendizado, trabalho e adaptação quando regressamos ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual.
Antônio teve uma vida proveitosa, onde dedicou boa parte da sua vida a auxiliar os outros e a melhorar-se espiritualmente. Assim, ao desencarnar, ele foi acolhido em um hospital de uma colônia e, ao acordar, foi recebido por sua mãe e por Dr. Bezerra de Menezes, com quem trabalhava nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas que frequentava. É também interessante observar que a linfoterapia a que Antônio se refere chegou para nós reencarnados entre o final da década de 80 e início da década de 90. A psicografia de Antônio foi recebida no ano de 1956, falando de uma técnica que sequer havia chegado ao planeta. Como Antônio parafraseou a psicografia de outro desencarnado, tudo aqui é como aí, mas aí não é como aqui. Antônio fala das semelhanças e diferenças entre o mundo material e espiritual. Apesar de aspectos parecidos, já que o mundo material é um rascunho do mundo espiritual, são diferentes em vários níveis, a começar pela sutileza da matéria espiritual e a energia vibratória dos planos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ajude a espalhar a doutrina espírita, participa dessa corrente do bem.